a escola está fechada? Por que eu não posso brincar no parquinho? Por que eu não posso visitar a minha avó? Eu tô com Covid? Essas são algumas perguntas que as crianças têm feito e que você talvez já tenha até escutado aí na tua casa também. E vamos combinar, são perguntas que nem sempre a gente sabe se tem a resposta mais certa, né? Porque a gente tem vivido esse momento de tantas incertezas. Foi estranho para nós, está sendo estranho. De repente, literalmente do nada, de uma hora para outra, tudo mudou e tudo continua mudado 1 ano depois. O impacto dessa mudança brusca, inesperada, incerta, afeta diretamente a saúde mental, a nossa e a saúde mental das crianças. Algumas pesquisas já apontam alguns efeitos psicológicos dessa quarentena, dessa pandemia toda nas crianças: problema de sono, alteração no apetite, irritabilidade, ansiedade, agitação excessiva. Porque pense, se já é difícil para a gente adulto assimilar o que está acontecendo, como assim depois de 1 ano e ainda continua, né? Depois de 1 ano e parece que o quadro da pandemia até se agravou. Como a gente espera que a criança entenda tudo isso? Lembra que o cérebro da criança ainda não está completamente formado, como o nosso. Então, realmente é muito mais difícil para ela entender o que está havendo, por quê, qual a lógica disso tudo. A criança estava acostumada a ir para a escola, brincar lá fora, visitar os avós, ver os amigos no colégio, fazer aula de natação, balé, futebol, o que for. E da noite para o dia, literalmente, isso mudou drasticamente. Ela acorda, toma café da manhã, assiste às aulas, faz as tarefas de casa, almoça, descansa, brinca, toma banho, janta, dorme, acorda, tudo no mesmo lugar, tudo dentro da mesma casa. Claro que não é fácil assimilar, não é simples entender. Para nós já não é, já cansou, tá desgastante. Então, o que fazer com a criança nesse caso, né? Por isso eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar a enxergar antes de tudo que se para você já está difícil, pense que para a criança é ainda mais. E aí cabe a nós adultos, mãe, pai, tentar deixar esse processo todo, essa vida em quarentena mais leve para você, para os filhos, para a família. Mais do que nunca, está super claro que a quarentena não é uma sala de espera da vida, é a própria vida acontecendo há mais de 1 ano. E a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, cair na real mesmo, é a minha vida, é a vida da minha família, né? O que eu posso fazer de melhor para que isso não seja tão pesado assim? Como que eu vou conseguir ajudar o meu filho, a minha filha, os meus filhos a passar por tudo isso? A viver da melhor maneira enquanto a gente precisa continuar vivendo, fazendo tudo dentro de casa. A vida mudou, ponto. É a minha vida, é a vida dos meus filhos, da minha família e mudou. Mudar naturalmente já é difícil. Uma das coisas que mais oferecem resistência ao ser humano é o processo de mudança. Então, num dia a dia normal, se a gente pensar em fazer alguma coisa diferente, geralmente já vem quem? A procrastinação, por exemplo. Eu não faço ainda e eu quero começar a fazer atividade física. Até implantar de fato esse novo hábito, vai geralmente ter um pouco de resistência. Eu quero começar a fazer dieta, mesma coisa. O ser humano por si só já tem essa dificuldade de mudar. Por instinto, nosso cérebro normalmente já prepara a gente para uma fuga no momento em que interpreta a mudança como algo diferente, misterioso, e por ser misterioso, por ser desconhecido, pode ser ameaçador, porque a gente não sabe o que está por vir, né? Então, além do medo do novo, a mudança exige uma mobilização de energia que o nosso cérebro não está disposto a gastar, né? Que é a resistência. Toda mudança requer um grande esforço para que a gente se adapte à nova situação, mas o fato é, as mudanças fazem parte da vida. Por mais que a gente queira que as coisas permaneçam como são, um dia vai acontecer de mudar. A vida é feita de ciclos, nada é permanente. E a pandemia é isso, né? É essa grande mudança que aconteceu de forma brusca, assim, inesperada, assim, repentina, involuntária. E isso sempre vai causar algum tipo de impacto no nosso psicológico. Isso é normal, apesar de não ser fácil. As mudanças são normais, mesmo sendo, como no caso dessa pandemia, né? Desagradáveis, difíceis de lidar. Então aceite que está passando por uma pandemia, por uma grande mudança de planos. Controle o que você pode controlar. O que você não pode controlar, aceite. É mais fácil aceitar para poder lidar com a situação. Eu consigo mudar o que está acontecendo agora, dar sequência nos planos que eu tinha para minha vida antes dessa pandemia da mesma forma? A pandemia fez as coisas mudarem. Então aceite o fato e siga o caminho a partir dessa
a aceitação da mudança. Tem família que estava planejando ter filho, tem empresário prestes a abrir um novo negócio antes da pandemia, tinha funcionário que era funcionário que perdeu o emprego, tem muita coisa em jogo. Sim, a pandemia veio e mudou os planos de uma maneira ou de outra. Mas se esse fato eu não posso mudar, o que eu posso fazer, né? E a dica para você conseguir ajudar as crianças da melhor maneira começa por você justamente aceitar essa situação. Em segundo lugar, mesmo sabendo que existem perdas no sentido real da palavra mesmo, enxergue com otimismo. O que você pode tirar de bom, de lição dessa mudança de planos? O que tem sido diferente para melhor por conta dessa mudança? Talvez antes você passasse o mês praticamente só viajando, longe da família, trabalhando, e agora você consegue almoçar com a família todos os dias, você dorme em casa. Existem perdas, sim, muitas perdas, infelizmente, né? Perdas em todos os sentidos. Mas sabe, a criança é uma criança e como tal, além de não ter a compreensão como você adulto tem, quanto menor ela é, mais se parece com uma esponja. A conexão não verbal entre a criança e você mãe, você pai, é muito maior do que a verbal. E aí mesmo sem você verbalizar, a criança sente um momento de angústia, de ansiedade na casa. Por isso, mais do que nunca, tente sempre enxergar o que tem de positivo nisso tudo. E enxergar o lado positivo das coisas vai ajudar a aceitar a situação. Viva no momento presente é outra dica essencial. Então, não fique se lamentando, esperando tudo isso passar para só então depois voltar a agir, né? Talvez você não consiga colocar em prática os planos que estava pensando para a tua própria vida antes da pandemia e tudo bem. Mas coloque em prática outras coisas e vivendo o momento presente, um dia depois do outro, agindo, né? Ainda assim você precisa ter planos para o futuro, sim. Mantenha a esperança, porque isso move o ser humano. Eu aceito a pandemia, eu aceito as mudanças que aconteceram, eu reconheço as coisas boas que estão ocorrendo por conta dela, eu vivencio isso no meu dia a dia, mas eu continuo com os meus planos para o futuro. Quando tudo isso passar, eu vou colocar em prática os planos que eu tinha em mente antes da pandemia, por exemplo. Pode ser. Esses planos geram esperança, eles trazem conforto. E se você puder colocar em prática os primeiros passos desse planejamento no momento de agora, maravilhoso. O teu organismo vai produzir hormônios como a dopamina, por exemplo, que ainda vão literalmente ajudar na sensação de bem-estar. E o que seriam esses primeiros passos dos planos para o futuro, né? Fazer o planejamento dessa ação para depois da pandemia é um deles, por exemplo. Planejar uma necessidade. O ser humano precisa de planejamento, de organização de tempo. E aí eu falo que é essencial ter uma rotina bem definida também, especialmente agora na quarentena. Conseguir enxergar o que a família faz de segunda a segunda ajuda a aliviar a ansiedade do momento, que carrega sim muitas incertezas. Então, anote em uma folha de papel aí de segunda a segunda, separe em dias e períodos. Segunda de manhã, de tarde, de noite, terça de manhã, de tarde, de noite, etc. Assim você tem o mapa do tesouro nas mãos, enxergando como está a tua rotina, vendo o que acontece no teu dia a dia hoje. Aí sim você consegue mexer no que está em desacordo com o que você gostaria para a tua vida. Mas sem enxergar como está hoje, como que você pode querer fazer planos para o futuro, né? E aí também não adianta fazer um monte de plano do futuro sem saber desfrutar do momento presente, porque isso só vai gerar ansiedade. E se eu pegar o Covid? E se eu perder o emprego? E se acontecer tal coisa? Elimina esse e se dos teus pensamentos. Isso é sofrer por antecipação. E eu falo sofrer porque a maioria desses nossos pensamentos e se que causam ansiedade são relacionados a coisas negativas. E o pior, cerca de 80% desses nossos pensamentos e se que a gente pensa, a gente só pensa mesmo, porque eles nunca vão se tornar realidade. Então, desfrute do momento presente. E vivendo no presente, também entenda que está tudo bem não estar sempre bem. Não se culpe, não se cobre desnecessariamente. Tenha planos para o hoje, tenha planos para o futuro. Aceite todas as mudanças de plano que aconteceram involuntariamente, sim, mas não queira enxergar além da curva, porque não é possível. Em uma estrada escura, à noite, por mais que a gente esteja com os faróis altos do carro ligados, ainda assim a gente não consegue ver o que está depois da curva. E é o que acontece com o nosso futuro hoje, né? A gente sabe que existe um depois da curva, sim, mas a gente precisa aceitar as incertezas que estão junto disso. Vamos então fazer planos até onde a nossa vista conseguir enxergar. Com tudo isso, você tende a estar melhor, estar mais tranquila, com menos ansiedade, para agir melhor com a criança,
para acolher os sentimentos que precisam ser acolhidos, para ter mais tolerância, paciência, sensibilidade. Diferente de nós adultos, muitas vezes essas crianças, a criança em si, não sabe ao certo nem o que ela sente, não sabe se é angústia, se é tristeza, se é raiva. Então ela externaliza por meio do quê? De comportamento, grito, choro, jogando objeto, fazendo mais birra, se mostrando mais irritada, muitas vezes até regredindo em alguns aspectos, como voltando a fazer xixi na cama. Eu escuto muitos relatos de mães que falam para mim que isso tem acontecido. E o nosso papel nesse momento, como mãe, como pai, é estar bem, na medida do possível, para conseguir orientar essas crianças, ensiná-las também a olhar para dentro delas mesmas, a identificar os sentimentos e a ensinar as crianças o que fazer caso elas sintam determinadas emoções. Existem aí diversas atividades de identificação dos sentimentos para ajudar nesse sentido. Você pode sentar com o teu filho e fazer ele identificar as emoções, desenhar as emoções. Vocês podem montar uma tabela no quarto da criança, onde todos os dias, antes de dormir, o teu filho, tua filha, diga para você qual foi a emoção que ele sentiu, e aí vocês podem começar a conversar sobre essa emoção, sobre o que a criança sente quando está com essa emoção, o que ela pode fazer de diferente para lidar de outras maneiras, de repente, com essas emoções, como a raiva, como a angústia, como a ansiedade, o que for. Esse é o momento de acolhimento acima de tudo. E como você vai conseguir acolher a criança se você também está com os nervos à flor da pele, né? Por isso a importância de uma rotina bem ajustada, que tenha tempo para você recarregar as tuas baterias, fazer um pouquinho do que te faz bem, do que te acalma, do que te dá forças para continuar e para continuar, para buscar o que há de melhor dentro de você, para assim você conseguir lidar com o teu filho, com o marido, com a família da melhor maneira possível também. Você pode ser a pessoa que acolhe. Olha que lindo isso. E como é bom quando a gente sente algo difícil, né? Ouvir de alguém, ai, eu também sinto isso. Como é acolhedor ouvir que a gente não está sozinho. E com as crianças também é a mesma coisa. Quando a gente faz isso, a criança se identifica. Olha, não é só comigo. Olha, não estou sozinho. A mamãe está aqui, né? Então, se uma criança, depois de 1 ano de pandemia, está irritada, está mal, fazendo mais birra do que o normal, reclamando, etc., ela está mostrando para você que algo não vai bem com ela. E como que, sabendo disso agora, a gente agiria gritando, mandando parar de chorar, mandando parar de fazer manha? Como que a gente resolve a questão assim? Não resolve. Não resolve, tá só intensificando, piorando a questão da saúde emocional da criança. Se ela tá assim, ela precisa de ajuda, precisa ser acolhida, precisa de você. E você precisa estar bem justamente para não explodir com a criança, para não gritar mais alto que ela, para perceber o que está acontecendo e definitivamente ajudar. A saúde mental está em jogo, a nossa, das crianças, mas entre as crianças e nós, em tese, nós, adultos, temos mais condições de ajudar a criança a passar por tudo isso da melhor maneira. E o quão ilógico a gente é quando a gente manda a criança ter rotina nos estudos, por exemplo, se nem a gente tem. Manda ela parar de chorar e se controlar se a gente também não consegue. Manda acordar cedo para assistir a aula se toda a família foi dormir super tarde na noite anterior. Além de a gente estar bem para lidar com a criança, a gente precisa lembrar também de que a criança faz parte do cenário familiar. Se modela em você, aprende com você, você é o exemplo para ela. Então pense nisso também. Não exija coisas da criança que talvez nem você consiga fazer com a idade que você tem, que é muito mais do que a idade do teu filho, da tua filha, né? E isso especialmente agora, no meio da pandemia, depois de 1 ano de quarentena. Então, coerência sempre, equilíbrio sempre, para você, para a criança, equilíbrio, rotina bem ajustada para dar tempo de tudo. Da criança estudar sim, mas também de brincar, de ser uma rotina flexível para caber imprevistos, porque eles acontecem. E importantíssima essa questão da criança brincar, né? Deixar a criança ter tempo de brincar sozinha. Isso estimula a imaginação, a criatividade, faz parte do desenvolvimento cognitivo. Então não se preocupe, puxa, eu não dou conta, fazer tudo o que eu tenho que fazer e mais brincar com meu filho. Não, claro que é importante sim você ter um espacinho na agenda para dar atenção para a criança sim, para brincar com ela, encher o potinho de amor dela, de atenção, mais do que nós, as crianças, precisam muito se sentir valorizadas, aceitas, importantes, mas não confunda. Isso não quer dizer que você precise se tornar o recreador do teu filho 24 horas por dia, sabe disso?
E juntos, o que vocês podem fazer? Muita coisa. Do que o teu filho ou a tua filha gosta de brincar? Explore jogos de tabuleiro, saia um pouco do mundo virtual, isso é bem importante, especialmente agora por conta das aulas estarem sendo online. Quanto menos a criança ficar com telas depois da aula, melhor. Quanto menos videogame, menos joguinho no celular, melhor. E tem crianças que ficam assim por falta do que fazer, por não saber do que brincar. Você pode ser a pessoa que vai proporcionar um tempo de brincadeira de qualidade. Então, resgate jogos de tabuleiro. Antigamente era tão comum a gente se divertir, jogar jogo físico de verdade fora do mundo virtual, né? E aí aos pouquinhos isso foi se perdendo por conta da tecnologia. Algumas coisinhas que se perderam no meio do caminho a gente podia resgatar lá da nossa época de infância, por conta do bem justamente que fazem. E uma dessas coisas é o jogo de tabuleiro. Olha só, alguns benefícios de resgatar esse costume, de pegar um jogo mesmo para se divertir e aprender enquanto se diverte. O jogo ajuda a unir a família, porque você precisa de mais alguém junto para jogar. Então o jogo também ajuda a reduzir o isolamento, coisa que o celular faz. Às vezes está cada um em um canto da casa mexendo no seu próprio celular, não é verdade? O jogo de tabuleiro cria novas sinapses no cérebro, que é a comunicação entre os nossos neurônios, e isso faz com que o cérebro se mantenha saudável. O jogo ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social das crianças e é a diversão, né? Tanto para os filhos quanto para você também. Outra coisa bem legal que ajuda no equilíbrio, alivia a ansiedade, colabora muito para a saúde mental da criança, sim, mas também nossa, é a natureza. Claro que nada como ter esse contato real, estar em contato com a natureza. Mas eu entendo, se você mora em apartamento, às vezes não tem nem como ter esse contato. Eu mesma moro, né? Mesmo assim eu tenho algumas plantinhas, tenho verde dentro de casa, porque isso faz super bem. A natureza promove estímulos sensoriais, propicia mais gasto de energia, que é uma necessidade biológica do corpo, ajuda na qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico, colabora para a autonomia da criança, alivia a ansiedade, aumenta a concentração, nutre a imaginação e traz muitíssimos outros benefícios. Sabe, assim, ouvir o vento soprar, observar as árvores, as flores, os passarinhos. E aí eu digo, mesmo morando em apartamento, é possível. Olhar pela janela as nuvens, o céu, as estrelas à noite. E isso já ajuda no relaxamento também, ajuda a aliviar a tensão do dia a dia. E é algo novo para a criança, se até então ela não fez, ela não estava acostumada com isso, ela vai gostar de algo diferente. Aí usar a tecnologia a nosso favor se for preciso. Então, morando em apartamento, enquanto observa a natureza pela janela, coloque sons da natureza para ouvir. Água, passarinho, chuva, isso é bem relaxante. E pode ser o teu tempinho de qualidade diário com o filho. Ou seja, tudo isso são pequenos ajustes no cotidiano que colaboram para a saúde emocional, mental da criança, que ajuda a aliviar um pouquinho, pelo menos, as angústias, as incertezas que a criança tem vivido nesses dias tão diferentes. Então veja, a crise mostra pra gente algumas coisas positivas sim. Ela mostrou onde a gente tem negligenciado, o que a gente tem deixado de lado na nossa vida, que é essa questão da saúde emocional, por exemplo. Às vezes a gente está sentindo ansiedade, angústia, tristeza por estar tanto tempo fechado em casa, mas com essas pequenas coisas que a gente já deveria fazer no nosso dia a dia, talvez hoje no meio da pandemia a gente não estivesse se sentindo tanto assim, né? Brincar com os filhos, ter um tempo só para você, jogar jogo, relaxar, apreciar a natureza, tudo isso ajuda. Então pergunte a você mesmo por que a situação não está pior. A pergunta pode parecer estranha, mas respondendo a ela você vai descobrir os verdadeiros valores, os tesouros da tua vida. Puxa, minha vida não está pior porque eu tenho a minha família, porque eu estou saudável, etc, etc. E esses motivos são os teus alicerces, o que te segura. E olhando para eles, talvez fique mais fácil de você passar por esse momento de forma mais serena. E assim, com mais serenidade, você consegue ajudar a criança da melhor maneira também.